O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, sempre no quarto domingo depois da Páscoa, nós celebramos o Domingo do Bom Pastor. E a cada ano nós meditamos um trecho do capítulo 10 de São João. Jesus é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. É aquele que conhece cada uma delas pelo nome, no seu interior, em toda a história de cada uma das suas ovelhas que somos nós. O pastor é aquele que cuida para que essas ovelhas jamais se percam, porque o próprio Pai que deu estas ovelhas a Jesus Cristo. O Senhor é aquele que sempre vai nos indicar o caminho, é aquele que vai nos levar às águas da vida eterna. Nós temos a imagem bastante romantizada do pastor, por vezes com uma ovelhinha nos seus braços, de uma forma bastante até meiga. Mas o pastor, que é o próprio Jesus, é aquele que enfrenta o lobo, é aquele que se arrisca para resgatar a ovelha, é aquele que se dá. É, na verdade, uma figura muito mais dramática do que propriamente eterna. É um amor apaixonado esse do nosso Deus. Um amor de quem se entrega sem medidas, totalmente. Cristo é o verdadeiro pastor. Ele tem os seus instrumentos, que são aqueles que participam do seu pastoreio. Dentre eles, o Papa que foi eleito, Leão XIV. No domingo passado nós rezávamos pelo conclave. Neste domingo nós agradecemos a Deus por ter nos dado este pastor que é o vigário de Cristo na terra, que faz eco à palavra do Senhor e também nos guarda com o ensinamento da igreja. Hoje nós também, além do Dia das Mães, celebramos o Dia das Vocações. E o Papa Leão XIV, na sua aparição no Regina Coeli, em Roma, dirigiu estas palavras a todos aqueles que estavam presentes e também ao mundo. Considero um dom de Deus que o primeiro domingo do meu serviço como bispo de Roma seja o do bom pastor. Nesse dia, proclamamos sempre na missa uma passagem do capítulo 10º do Evangelho de João, na qual Jesus se revela como o verdadeiro pastor. O Papa Leão XIV recordou o convite que o Papa Francisco já fazia aos jovens. E a mensagem foi a seguinte: peçamos ao nosso Pai Celeste que sejamos uns para os outros, cada um segundo a sua condição, pastores segundo o seu coração. A igreja tem necessidade de vocações sacerdotais e religiosas. E é importante que os jovens e as jovens encontrem nas comunidades acolhimento, escuta e o encorajamento no seu caminho vocacional. E que possam contar com modelos críveis de dedicação generosa a Deus e aos irmãos. Essa é a palavra
do nosso Papa, que nos apresenta uma igreja que é mãe, igreja acolhedora, igreja também que vai em direção àqueles que precisam ser resgatados. E ao olhar para a mãe de Deus e mãe da igreja, ao contemplar a igreja, que o Papa Francisco já dizia que é mulher, porque está no feminino e é também mãe, nós nos recordamos hoje de todas as mães. O amor de mãe se assemelha muito ao pastoreio de Jesus, porque é um amor de renúncia, é um amor de dedicação, é um amor que ama mesmo sem retribuição, mesmo quando não há gratidão. É um amor de cuidado. E nós devemos venerar a figura da mãe. Quando eu digo venerar, não é idealizar esta figura, mas olhar como que ela é sagrada, mesmo nas suas limitações. Porque a mãe é aquela que colabora com a obra da criação. Se você está aqui, é porque Deus contou com um canal para que você viesse a esse mundo. É sua mãe, é a minha mãe. E pouco importa como ela seja, o seu temperamento, sua história, é aquilo que nos marcou com o jeito de ser de nossa mãe. Ela é e sempre será um instrumento maravilhoso de Deus, porque o próprio Deus, ele quis ter uma mãe, quando no seu projeto amoroso, ele então propõe através do anjo que Maria acolhesse o Salvador, fosse um grande instrumento nessa terra. Por isso, meus amados irmãos, nós podemos ver que há muitos sinais do pastoreio de Jesus. O nosso Papa, os nossos padres, as mães, as pessoas que também têm uma certa maternidade no sentido de acolhida para com os outros, de cuidado. Então, os nossos catequistas, as pessoas que estão trabalhando na igreja, outros mais que, embora não estejam na igreja, são pessoas exemplares para nós. São verdadeiros líderes que se ocupam daquilo que é benéfico para os outros. Mas, por outro lado, nós temos também os falsos pastores, e devemos estar muito atentos, porque hoje muitos levantam a voz, falando até trechos do Evangelho, mas buscando os seus próprios interesses. E nós vemos até uma onda de pastores mirins, não é? No Brasil. Aqueles que, treinados na oratória, se tornam convincentes, atraem, mas que não têm a maturidade, a estrutura e a sabedoria de um verdadeiro pastor. Talvez pela falta de preparo. Em outros casos, nós temos até aqueles que fazem isso propositalmente. Buscam atrair as pessoas, mas para si e não para Cristo. E para ter as vantagens que esse ministério pode lhes dar, da forma como eles utilizam de algo tão sagrado, que é justamente o Evangelho e a vida das pessoas, principalmente quando as pessoas se encontram fragilizadas. Como então nós temos o discernimento para não cairmos nesses discursos de maus pastores e falsos profetas? É escutando a Jesus. Até agora nós falamos dos pastores. Vamos agora olhar para as ovelhas, que somos nós? A ovelha é aquela que conhece a voz do pastor. Nós precisamos afinar o nosso ouvido interior para identificar aquilo que vem de Deus, de maneira que nós não nos deixemos perder. Para isso é preciso a gente silenciar também o interior, deixar aqueles ruídos mentais que às vezes estão dentro de nós, né, que são tantas vozes que podem falar dentro de nós, e ouvir mais a Jesus, através da palavra, através do momento de oração.
Deus nos fala quando nós buscamos o discernimento de verdade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus sempre terá uma palavra para nós de direção, de alerta, uma palavra de sabedoria. O que nós precisamos é sintonizar o nosso coração ao coração do bom pastor, porque ele, além de ser pastor, também se fez cordeiro que se deixou imolar, vencedor sobre a morte, o cordeiro pascal, e a promessa dele de que ele enxugaria todas as lágrimas dos nossos olhos. Então, com esse pastor que é Jesus, nós podemos verdadeiramente contar. E se nós estamos alinhados com o Mestre, nós também vamos reconhecer quem de fato trabalha para Ele, quem é enviado em missão por Ele e quem está fazendo uso de um ministério para outras coisas que não são obra de Deus. Sendo assim, vamos cada vez mais nos deixar amar por Jesus, cuidar por Ele, nos colocando como ovelhas. Mas, ao fazer essa experiência, vamos também exercer o nosso pastoreio. Sempre você vai ter oportunidade de agir como um pastor, com aquele amigo que talvez se encontre vulnerável, com uma pessoa da sua própria família que precisa de cuidados, quem sabe com a sua própria mãe. São tantas pessoas que nós encontramos que ovelhas como nós, e talvez feridas, precisam também deste acompanhamento. É nesta hora que nós, depois de fazermos a experiência de sermos amados como ovelhas, nos colocamos como pastores. Não nos esqueçamos que aquele que é o bom pastor se entrega como cordeiro, para que nós nos lembremos que na vida cristã nós recebemos o amor de Deus para também dá-lo àqueles que estão conosco. Que o bom pastor, que o nosso Papa, que todas as pessoas que agem de forma nobre, justa e verdadeira, sejam para nós verdadeiras inspirações. E assim, cada vez mais, caminhemos como rebanho do Senhor, chamados para ser uma igreja que ilumina este mundo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador